já se perguntou para onde vão os adolescentes que vivem em abrigos e instituições e nunca foram adotados? Quando chegam à vida adulta e não podem mais permanecer, muitos deles têm que enfrentar o mundo sozinhos, carregando a dor da falta de acolhimento. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Alerj Debate de hoje Maria Bárbara Toledo, fundadora do Quintal de Ana, Movimento Nacional de Apoio à Adoção, a jornalista e comunicadora comunitária Rejane Barros e a deputada Tia Ju, que em sua atuação parlamentar prioriza a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Sejam todas bem-vindas ao nosso programa. Vou pedir licença a Tia Ju e a Bárbara para começar com a Rejane, para ela contar para a gente, já que ela é um personagem do nosso tema de hoje, né? Para falar um pouquinho da sua história, Rejane. Queria que você contasse. Você chegou no abrigo já mais adolescente. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Opa, que alegria estar falando com vocês de um tema tão importante e um tema que não está na mídia, não é? Que é da adoção, que é de crianças e adolescentes, ou agora adultos como eu, que passou por abrigos. Eu morei 10 anos na Casa da Menina, aqui em Arapiraca, Alagoas. Na época era chamado de orfanato, né? Um orfanato dirigido por padre e freiras da Igreja Católica, uma entidade filantrópica. E eu já cheguei, sim, aos 12 anos, na Casa da Menina, eram só de meninas, recebiam meninas de todo o estado. E, às vezes, até interestadual, né, a depender da situação. E lá foi meu empoderamento para a vida, morar quem já passou por um abrigo de acolhimento ou morou, sabe que não é fácil, são várias situações, nem sempre uma criança vai para um lar por orfandade, na maioria das vezes por vulnerabilidade, por violência, por abusos. A minha situação foi uma situação de vulnerabilidade, e eu morei lá dos 12 até quase os 22 anos. Eu saí de lá já formada e saí no dia em que casei, mas não é fácil porque muitas vezes, quando você completa 18 anos, você sai de uma briga e você não sabe nem mesmo pegar um ônibus, porque não há políticas públicas, infelizmente não há políticas públicas de incentivo. Eu sempre falo, a gente não precisa só de comida e dormida, a gente precisa de oportunidade, de qualificação. E aí, como é que foi, Rejane, para esse momento, né, da sua saída do abrigo, quando você realmente não podia mais permanecer, já chegando à vida adulta, e que você teve que dar esse novo passo? Então, ainda no abrigo, nós tínhamos padrinhos, né? A questão do apadrinhamento é muito importante e eu sempre tive gosto pela comunicação. Então, tem uma rádio comunitária que vai completar 24 anos e que eu estou à frente desde 2014. Então, eu cursei ainda no abrigo radialismo em uma cidade vizinha. Esse curso, ele foi pago por padrinhos na época da Itália. Então, eu era a menina das bolsas, tudo que tinha bolsa de informática, de escola, eu estava ali, né? O orfanato, ele fazia isso, né? Porque hoje é abrigo, mas na época, o abrigo, ele fazia isso, de buscar parcerias. Não conseguia contemplar todas, não conseguia, porque a gente está falando de 15 anos atrás, as coisas eram bem difíceis, a política pública em si nem existia. Então, era a menina das bolsas. Aí, cursei radialismo, depois cursei, sou graduada em serviço social e jornalismo, não é? Então, eu sempre agarrei as oportunidades que apareciam, que não eram muito fácil, e ainda tinha um quê de ser marginalizadas, porque eu cresci junto com as minhas amigas, com as minhas colegas, indo para a escola, quando a gente passava na rua, as trombadinhas do Padre Aldo. Então, na época, as empresas, enfim, a realidade é essa. Infelizmente, ainda há um preconceito muito grande quando um adolescente ele completa ali a maioridade dos 18 anos e ele vai para o mercado de trabalho. Então, onde você morava? Quais as suas referências? Não, eu morava, eu cresci em um abrigo.
você é visto como um marginalizado, como uma pessoa, como um ex-presidiário. Essa é a verdade. Ela é dura de se Uhum. dizer às vezes, mas eu falo isso com propriedade, porque às vezes as empresas até colocavam, mas olhava assim, esses aí são ex-tomadinhas, moravam na rua, foram com abrigo porque eram marginais. Infelizmente, isso é doloroso, tanto é que muitas crianças e adolescentes, muitas adultas hoje que moraram comigo na época, elas falam: Rê, eu admiro muito a sua coragem, mas eu nunca tive coragem de dizer no meu ambiente de trabalho, ou até para minha família, que eu morei em um abrigo, Uhum. porque o preconceito ainda existe, sabe? Eu vou passar para a Bárbara, que já está nessa luta, né, de apoio à causa da adoção há muitos anos. Comentava com a gente aqui antes que já o Quintal de Ana já está fazendo 25 anos, né? E eu queria que você avaliasse para a gente, Bárbara, essa questão do apoio à adoção. Durante muito tempo a gente ouviu que as famílias que buscam adotar buscam preferencialmente bebês, crianças muito novinhas, muitas vezes meninas, brancas. Esse cenário já mudou hoje? Teve alguma evolução nesse sentido? Porque a gente percebe que quanto mais idade tem essas crianças ou esses adolescentes, mais difícil fica esse processo de adoção, né? Sim, mas eu posso te dizer que o cenário mudou e mudou bastante. Hoje nós podemos já considerar que a adoção interracial, né, das crianças negras sendo adotadas, crianças e adolescentes por famílias brancas, já não é um tabu, uma dificuldade. As pessoas, graças a Deus, já têm se aberto para essa adoção interracial. E também nós temos conseguido bastante sensibilizar o coração aí dos pretendentes à adoção para a adoção tardia e a adoção de grupos de irmãos. Mas dizer que é fácil como adotar uma criança, que a preferência ainda continua sendo a adoção de uma criança de tenra idade, essa é uma realidade, mas melhorou bastante. Mas é uma realidade porque a maioria das pessoas tem o desejo legítimo de passar por todas as etapas da vida de um filho, que ela sonha ter um filho e quer passar por essas etapas. E ela acha que realmente ainda tem esse detalhe, pegando uma criança, adotando uma criança pequena, ela vai conseguir evitar que a dor, né, do abandono, a dor da institucionalização, cria uma marca muito grande na vida dessa criança. E ela, então, tem gente que tem receio também, né? Do que viveu essa criança até determinado dessas dores, ponto, né? dessa vulnerabilidade que às vezes não é tão claramente identificada e às vezes sequer falada para os pretendentes. Então, eles têm um pouco de temor dessa névoa que envolve a história pregressa da criança. Mas a gente tem conseguido avançar nisso e a verdade é a seguinte, Natália, é que o nosso sistema de proteção da criança e adolescente não pode deixar a criança crescer numa instituição. A criança, ela não é propriedade, objeto de propriedade da família A ou da família B. Ela não é objeto de propriedade da família biológica. A criança, ela é um sujeito de direito e ela merece uma vida digna, uma vida onde, por ela estar numa fase em formação, ela precisa de um responsável legal, uma pessoa que assuma, né, todo o cuidado com a sua formação, com o seu desenvolvimento, que possa acessar, né, todas as possibilidades para essa criança fazer jus à educação, ao lazer, ao esporte, ainda que sejam os serviços públicos, que, mal ou bem, mas eles existem, ainda funcionam e estão ao alcance de muitas pessoas. E nós sabemos que a grande maioria da população, que é geralmente de baixa renda, luta para garantir esses direitos aos seus filhos, à saúde, né? Então, ela precisa de um responsável legal. E esse responsável legal, ele
naturalmente seria a família biológica, mas se ela não estiver em condições de assumir essa responsabilidade, a criança não pode ficar à mercê do tempo dessa família restaurar a sua condição. Essa criança tem que ser inserida numa família por adoção, que é a forma mais garantida. Não adianta dar uma guarda, porque se for provisória, a família fica insegura, né? Exatamente. A adoção gera responsabilidade também para essa família. E gera direitos fundamentais para essa criança. Então, é isso que nós precisamos avançar no nosso sistema de justiça, o sistema de proteção do direito da criança, que é garantir em tempo mais curto o direito dessa criança a viver numa família que assuma essas responsabilidades. Deputada, a senhora tem diversos projetos já aprovados aqui na Alerj, né? Nesse sentido de garantir os direitos de crianças e adolescentes, voltados também para essa questão da adoção. E como a Bárbara estava dizendo, esse processo jurídico, né, muitas vezes é lento demais, penoso demais, e a criança vai ficando e passando o tempo, e daqui a pouco já está adolescente e ela não conseguiu ser acolhida por família nenhuma, ter afeto, né, que uma base familiar poderia proporcionar, e realmente seria necessário uma forma de agilizar tudo isso, porque a família biológica, como a Bárbara disse, ok, ser priorizada para ver se há possibilidade realmente de voltar para a família de sangue daquela criança, mas se não tem, é preciso andar mais célere com esse processo, né? De fato, Natália, primeiro um prazer estar ao lado da Bárbara e aí falando de um tema que afeta a minha vida, que eu sou filha de um pai que já não está mais conosco, mas foi um pai que foi adotado, foi filho por adoção. Então, a adoção na minha família é algo que já acontece naturalmente. E quando a Bárbara fala sobre acelerar o processo, a gente entende, eu conversava com ela ali nos bastidores, a gente não pode brincar com a infância, porque ela passa muito rápido. Ela vem de jatinho. E não proporcionar para as crianças esse direito de viver numa família, de poder desfrutar de carinho, de afeto, que a falta de afeto ela é muito danosa para o ser humano. E por mais que a criança que venha bebezinho, se ela foi gerada e gestada num ambiente inóspito, sem amor, sem carinho, os reflexos já é comprovado cientificamente. Vai ser transmitido para este feto. Então, essa falta de amor, de afeto, de carinho, que nada tem a ver com condição financeira e social, porque eu, por exemplo, eu nasci numa família pobre, mas muito cheia de amor. Uma família enorme, com muitos filhos, mas todos, minha mãe e meu pai, com uma galinha e um pintinho. O afeto transforma, o afeto faz mudar tudo. Por mais que essa criança ela tenha vivido coisas obscuras, e ela vai conseguir, com esse afeto que só o seio familiar pode dar, superar esses traumas. Porque ela começa a conviver em família e em sociedade, porque essa família que acolhe essa criança tem uma vida social que envolve ela também, e ela vai começar a poder digerir todo o sofrimento introspecto nela, que é da falta do afeto, do amor. Então, o sistema judiciário precisa realmente ser rápido. A gente vem produzindo algumas legislações para que possa até acelerar e facilitar, no caso de famílias que não têm tantas condições financeiras, que a gente construiu junto, o Quintal de Anos, movimentos de apoio à adoção, que foi as custas cartoriais, que a gente conseguiu ali numa construção muito coletiva, a 4 mãos, possibilitar os pais que adotam ter o mesmo direito de quem gesta no ventre. Se essa criança está ingressando numa família, por que os pais que estão adotando têm que pagar horrores por certidões que precisam ser tiradas se eles estão gestando um filho no coração? E porque isso pode inviabilizar esse processo para essas famílias. Por falta de condição financeira. E aí foi uma construção junto com os grupos de apoio à adoção, com o Quintal de Ana, com o doutor Sávio envolvido. Foi uma construção muito bacana
que chegou ao Legislativo e a gente conseguiu transformar em lei. O apadrinhamento afetivo, que esqueci o nome dela, A Rejane. a Rejane falou, o apadrinhamento é essencial, é importantíssimo. Nós temos um programa do Tribunal de Justiça que também precisa ser implementado no sentido que não pode ser esse programa tão importante e tão especial que traz o apadrinhamento afetivo, o apadrinhamento financeiro também, porque ela só conseguiu as bolsas e só conseguiu estudar por causa desse apadrinhamento, senão não seria possível. E ela mencionou até apadrinhamento vindo de fora do país. Exatamente. Né? Os apadrinhamentos são uma possibilidade. E quando esse apadrinhamento fica à mercê de cada vara, de cada juiz, a gente fica dependendo da sensibilidade dos juízes. E deveria ser por lei. É exigido por lei, não deixar a cargo, porque nós temos algumas varas que não aderem a esse apadrinhamento. E aí as crianças ficam lá vivendo. Eu sou contra. O abrigo deve ser temporário, passageiro, enquanto se constrói toda a possibilidade da inserção, ou na família de origem, quando possível, ou numa família que irá adotar essa criança. Eu não gosto nem de dizer que é a família adotiva, é a família. Ponto. A gente usa adoção porque são os termos jurídicos que são usados. Mas quando a criança é inserida na família, ela é família, ela é filho. E o apadrinhamento afetivo, que é um programa do Tribunal de Justiça, que a gente trabalha todos os anos sem um programa, quero a família do Ministério Público também, que nas caminhadas da adoção, a gente se encontra, todo mundo trabalha em conjunto, os grupos de apoio à adoção, o MP, Judiciário, sempre os militantes desses órgãos. A gente tem juiz militantes, a gente tem procuradores militantes, a gente tem aqueles que vão para além de só a construção ali institucional. Né? Eu, por exemplo, sou madrinha afetiva. Eu me inseri no programa e comecei a apadrinhar uma criança, que hoje é meu filho, que eu conversava com a Bárbara, que completou 18 anos esse ano, e que vive numa família onde ele reflete, pela própria vida dele e a postura dele, que conseguiu dar para esse menino a possibilidade de viver em família e ter um pai, ter uma mãe, ter tio, ter avós, ter primos, tudo ali numa construção que começou com o afeto de um apadrinhamento. Isso é preciso ser olhado com mais carinho. E o meu filho, ele veio de uma adoção tardia, exatamente, de crianças. O apadrinhamento alcança exatamente essas crianças que já não estão em fila alguma. Nós temos a fila do cadastro de adoção. Mas essas crianças que vão para o apadrinhamento, ela não está em fila alguma. Ela está numa fila, que eu costumo dizer, a fila do esquecimento. Me doeu muito, mas é uma dura realidade, o estigma de que toda criança que está em abrigo é marginal. Eles não cometeram crime algum. Muito pelo contrário, eles tiveram seus direitos violados, foram para ali para ter vítimas, na verdade, né? De ser cuidados, são vítimas, e a sociedade marginaliza essas crianças e adolescentes. Eles sofrem bullying na escola. Eu sou uma leoa. Se eu souber que uma criança que foi adotada por uma família está sofrendo bullying na escola, vai ter problemas comigo, no sentido de representatividade, porque eu sou a voz deles aqui no parlamento. Eu e alguns outros deputados, mas eu sou a voz ativa. Essa criança não pode ser estigmatizada porque ela tem uma família que hoje tem ela como filho. Ela não pode ser estigmatizada por isso. Criança é criança. Criança faz birra, criança passa a fase de adolescente, independente de ela ser adotada ou não. Quem não tem um filho adolescente que não diz assim, nossa, que fase difícil? Todo mundo. A Bárbara tem uma grande experiência, porque ela tem filhos consanguíneos e filhos adotados. E não há diferença dessas fases duras, da dura realidade. É claro, as dores que cada indivíduo carrega vai se refletir mais intensivamente nessas fases. Mas eles não podem ser estigmatizados por isso. Então, a gente luta, sim. Temos criado legislações junto, construindo com a sociedade civil. Tudo que a gente percebe de necessidade, a gente tenta construir, junto com toda a militância, inclusive federal, porque a gente
esbarra em algumas questões. Vício de iniciativa, isso é lei federal, e a gente vai construindo lá por cima também. Porque a gente precisa, de fato, trazer à luz de que lugar de criança não é em abrigo. Lugar de criança é dando a ela a possibilidade, o direito garantido na Constituição de ter uma família. E, Bárbara, a Rejane falou sobre a questão do apadrinhamento, a deputada também falou, e a gente conversava antes do programa, você fez essa observação importante, eu acho, da gente comentar, que é em relação ao apadrinhamento, que muitas pessoas querem fazer apenas financeiro, né, e não afetivo, que a deputada comentou que ela se aproximou e esse rapaz acabou se tornando filho dela, né, foi para a família dela, mas algumas pessoas não querem se envolver emocionalmente com essas crianças e esses jovens, e isso acaba sendo um problema também, né? Com certeza é um problema, mas o financeiro, o apadrinhamento financeiro ou de serviço já é muito bom, porque veja a história da Rejane, ela foi muito inteligente, é uma mulher inteligente, era uma adolescente inteligente que aproveitou todas as oportunidades e hoje pode fazer a diferença na vida de tantas crianças e adolescentes também. Mas o que nós queremos, pleiteamos, é esse apadrinhamento afetivo. Mas, como a deputada Tia Ju colocou aqui muito bem, não é todo o sistema de justiça que aceita. Não é toda a rede de proteção. O apadrinhamento afetivo foi muito rechaçado pelos próprios conselhos municipais de direito da criança e do adolescente. Porque, ora, como que uma criança vai ser apadrinhada estando num abrigo e a outra não? Mas na vida, você tem uma realidade, eu tenho outra. E eu posso ser sua amiga, posso conviver com você no nosso ambiente de trabalho, mas você vai ter uma história de vida, eu vou ter outra vida, é assim. E aí você impede a oportunidade para todos, né? Para todos. Dificulta ainda mais. Tanto que a Alerj a Frente Parlamentar, fez uma lei incentivando o apadrinhamento. E na sequência, existe essa lei, na sequência o Tribunal de Justiça estabeleceu esse programa de incentivo ao apadrinhamento. Mas, como a deputada falou, não é toda a vara da infância que adota esse programa. Tem vara de infância que não autoriza a ida de grupo de apoio à adoção nos abrigos para visita, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente preveja a visitação. Já garanta isso, né? E a Alerj foi a primeira assembleia a fazer a lei de incentivo ao apadrinhamento. E logo depois houve uma reforma constitucional, uma reforma no ECA, né, no Congresso Nacional, e o apadrinhamento passou a ter previsão no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas mesmo assim, há resistência. E a gente não pode criar essa resistência porque isso é uma chance. Porque como há muitas pessoas que não aderem, têm medo, né, de apadrinhar afetivamente, querem só o compromisso financeiro, ajudar, mas tem muita gente que tem medo da adoção, de tomar uma atitude tão radical, mas tem o coração aberto para apadrinhar uma criança. É um primeiro passo. É, né? o primeiro passo. E depois, quando vê que essa criança... É possível essa convivência, essa criança conquista o seu coração, conquista o espaço na casa, isso a deputada vai poder falar muito bem, que quando depois a criança tem que voltar para o abrigo para dormir, faz falta, fica um buraco dentro daquela casa, aí é dado passo para a adoção tardia. Gente, eu vou pedir para a gente fazer uma pequena pausa, porque a gente precisa ir para o intervalo, mas a gente volta no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. O Alerj Debate está de volta, falando hoje sobre adoção tardia e recebendo agora no segundo bloco Felipe Fernandes de Lima, que é especialista em direito da criança, família e adoção. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria, já que a gente falou aqui no bloco anterior sobre alguns entraves até da justiça, né, na dificuldade desse processo de adoção,
eu queria que você falasse, né, tecnicamente sobre esse aspecto. Hoje, quais são as maiores dificuldades que as famílias enfrentam para adotar uma criança? Muito feliz de estar aqui, né? É uma oportunidade muito importante. Sempre que a gente tem um espaço para o movimento de adoção, tanto estadual quanto nacional, que a gente hoje representa, a gente tem que usar, né? E aproveitar para a gente difundir a ideia de que cada criança precisa de uma família, né? A busca é essa. Agora, os entraves que a gente hoje encontra como principais na colocação de crianças em famílias adotivas, ou mesmo até na reintegração, apesar do nosso foco ser a adoção, é a demora dos processos de instituição do poder familiar. A criança tem algum problema em relação à sua família, de origem, normalmente a biológica, e a partir daí o sistema começa a tratar dessa criança. Muitas vezes é o Conselho Tutelar que recebe a primeira denúncia, depois vai ao Ministério Público, vira uma ação, né, essa ação de destituição do poder familiar, que é para desvincular aquela criança para ela ficar disponível para a adoção, ou mesmo em suspensão, ainda com esse processo correndo. É possível que a criança seja integrada numa família por adoção, em guarda provisória, mas o que acontece, o que a gente percebe ainda, é a demora nesse processo, como a gente já ouvia no primeiro bloco, Tia Ju e Bárbara falarem. Nesse ponto, o que a gente precisa é que, inicialmente, os prazos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069 de 90, sejam cumpridos. Se a gente conseguir cumprir os prazos, a gente já vai dar um grande salto na liberação dessas crianças para elas poderem ir para as suas famílias de verdade, que são as suas famílias por adoção. Né? E a partir dessa evolução, da gente conseguir chegar no prazo, a gente vai diminuir de forma indelével o tempo que essas crianças ficam longe de suas famílias e ficam em acolhimento ou em família acolhedora, que é também uma modalidade que deveria prevalecer em relação à instituição coletiva. Né? A família acolhedora hoje no Rio, a gente tem cerca de 139 crianças em acolhimento com famílias acolhedoras, e a gente tem mais de 1.300 crianças em instituição de acolhimento, em abrigos. Então, assim, há cerca de 10%, um pouco menos até de 10% de crianças liberadas para a família acolhedora que não devem adotar. A ideia não é a adoção, é um estágio de passagem para a liberação dessa criança. Por outro lado, a gente tem também, somente das quase 1.500 crianças que estão acolhidas aqui no estado do Rio de Janeiro, menos de 10% estão liberadas para adoção. Então, cerca de 150 crianças estão liberadas para adoção, pouco menos até. E você tem ideia de quantas famílias estão nessa fila? Sim, a fila da adoção nacional é de 30, fila de habilitados para adoção, vou deixar claro. Ela é uma fila cronológica, na verdade é um grande banco de dados que é composto de vários itens que vão formar ali o perfil da próxima pessoa que vai adotar. Mas o quantitativo hoje a gente fica variando entre 30 e 35 mil pessoas. Aqui no estado do Rio, entre 2 e 3 mil pessoas estão aptas à adoção através do processo de habilitação. Tem mais gente para adotar do que criança para ser adotada. Essa e é uma mesmo realidade. assim, muitas crianças não conseguem ser adotadas Exatamente. e chegam à vida adulta dentro dos abrigos. Natália, esse é um trabalho dos grupos de apoio à adoção, do movimento estadual dos grupos de apoio à adoção, do movimento nacional, que é o MNA, que trabalha de forma intensa para a gente aumentar os perfis das pessoas que querem adotar. Todavia, a gente tem que aumentar perfil com responsabilidade. Não adianta mudar perfil para adotar uma criança mais velha, uma criança com uma doença, uma criança com uma questão específica, famílias que têm muitos filhos, né? Ou mesmo crianças que passaram por situações que vão diminuir a possibilidade dela ser adotada, para ir mais rápido na sua chamada. Você tem que ter o perfil e tem que ter a vontade, tem que ter a disponibilidade afetiva de criar o vínculo, porque senão vira devolução. E aí é mais um trauma para essas crianças. Aí a criança é revitimizada, porque essa criança que chega nesse ponto, ela já saiu da sua própria família, né? Na melhor das hipóteses, não abandona. Depois ela vai para a família de origem, ainda para a família extensa, família biológica, e vai e volta, e vai e volta. A média de tempo de destituição no Brasil hoje, pelo Instituto Brasileiro de Judiometria, de tempo de processo, né, é de 7 anos e meio. O tempo que a lei prevê seriam o tempo máximo de institucionalização ou família acolhedora, 1 ano e meio.
Passando disso, tem que ter a ação de destituição do poder familiar em 180 dias. Então, 120 mais 60, se tiver recurso. Então, a gente está numa realidade muito distante, mesmo que esse estudo já seja um pouco antigo, a gente já tenha uma diminuição nesse tempo total, para uma média de 5 anos, ainda é muito maior do que os 2 anos somados entre destituição do poder familiar, acolhimento, reavaliações de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, mas as audiências concentradas nos abrigos são de 6 em 6, em todo abril e outubro. Nós estamos saindo agora de uma audiência concentrada e muitas crianças estão sendo liberadas para adoção ou reintegradas, mas que esse tempo seja cumprido, que está na lei. Se a gente chegar no que está na lei, que está no ECA, a gente já vai ter um salto muito grande e as crianças vão ter colocações muito mais fáceis e contínuas. Regiane, vou voltar com você para você contar também para a gente a sua percepção, por exemplo, das meninas que viviam com você no abrigo e sobre qual foi o destino delas profissional, familiar, né? Porque a sua história é uma história bem-sucedida, né? Graças a Deus, mas nem todo mundo tem as mesmas oportunidades como você mesma mencionou para a gente. Exatamente. A minha percepção é de falta de políticas públicas. Existem mais de 30 mil crianças e adolescentes em abrigos, né? Me corrijam aí. E o que se pensa? Nós temos comida, dormida, um lar. Mas, assim, a vontade do judiciário, das instituições, dos abrigos, é que as crianças sejam adotadas. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade que muitas dessas crianças e adolescentes que vão ficando adultos, eles não serão adotados. E o que fazer? Quando vão sair do abrigo, sai sem um curso técnico, sai sem a documentação, ou seja, as instituições, elas devem preparar, basicamente. E eu falo isso porque aqui na minha cidade, 243 mil habitantes, nós temos 4 abrigos hoje de crianças e adolescentes. Eu encontro a maioria, e com muita tristeza, das meninas que hoje são adultas, em situação de vulnerabilidade. Eu sou conselheira tutelar também, eu assumi o ano passado, e engraçado, quando eu falei que as pessoas, que a sociedade ainda vê uma criança e um adolescente que morou no abrigo, ele é marginalizado, eu sofri isso na pele. Quando eu decidi ser conselheira tutelar, e aí, na época da campanha, uma pessoa, um ser humano, ele falou assim, né? Ele espalhou um áudio, uma propaganda: olha, cuidado com quem você vai colocar para ser conselheira tutelar, essa menina é ex-trombadinha, lá da casa da menina do Padre Aldo. Então, mesmo eu, com 37 anos, jornalista, radialista, graduada em serviço social, eu ainda sofri esse tipo de preconceito. Então, quando muitas meninas dizem: eu não vou dizer que eu morei em um abrigo, eu não vou no currículo buscar um emprego dizer que eu morei em um abrigo, é porque ainda existe isso. Mas algo que eu também penso que deve haver políticas públicas na lei mesmo, de políticas públicas quanto àqueles que não forem adotados completar a maioridade, porque os abrigos não se preocupam com isso, infelizmente. Até para o acesso à cultura. Hoje eu trabalho com projetos e eu escrevo projetos para que o teatro, a arte possa ir até o abrigo, porque a coisa mais difícil do mundo é você levar crianças e adolescentes ao teatro, ao circo, ao cinema. Isso não existe. Isso é muito triste, porque é um direito básico, mas que não chega lá no abrigo. Então, eu penso que deve haver lei, sim, mais que pense nisso, porque não precisamos só de comida e de dormir. E eu fico muito triste quando eu vejo que mais de 50% das meninas que moraram comigo se encontram em situação de vulnerabilidade. Já cheguei, enquanto conselheira tutelar, pegar as filhas dessas minhas amigas que moraram comigo e levar para uma instituição de acolhimento. Então, é uma realidade muito triste e que me dói, que eu sou esperançosa, que outras tenham uma história de superei, de estou aqui, e que não tenho vergonha de dizer, porque eu não tenho vergonha de dizer
que eu fui sim abrigada, que eu sou ex-casa da menina, para que muitos, centenas também não tenham essa vergonha, mas políticas públicas têm que haver urgentemente, porque ainda existe uma coisa meio que de isolamento nos abrigos. A política não chega, a política de assistência, a cultura não chega lá dentro, a visita não chega, muitas vezes não existe uma equipe multidisciplinar sequer, um psicólogo e um assistente social, principalmente em abrigos filantrópicos. Essa é uma verdade e o judiciário deve olhar e fiscalizar mais fortemente essas questões. Deputada Regiane falou sobre a questão das políticas públicas, né? Isso é um papel essencial do parlamento. A senhora já tem alguns projetos e leis aprovadas nessa área, mas é um aspecto importante a se pensar essa questão das crianças que estão saindo dos abrigos sem suporte, sem ter uma perspectiva de vida e, infelizmente, como ela mesma disse, virando mães que deixam seus filhos também em situação de vulnerabilidade, repetindo essa história triste, né? É verdade. Quando a Regiane fala sobre as políticas públicas, principalmente para esses adolescentes que não serão adotados, o que o Felipe falou aqui, a Bárbara também, a gente tem lutado para mitigar isso, para que seja o mínimo possível. Nosso sonho de consumo é que não haja nenhuma criança sem um lar, sem a possibilidade de estar no lar. Mas a gente, porque nós somos militantes mesmo, vocacionados, a gente sabe que algumas delas não serão adotadas. Eu fui também secretária de Assistência de Desenvolvimento Social do município do Rio, num período crítico e tenebroso que foi na pandemia, né? E ali eu me preocupava porque o nosso município, que é gigante, que é maior do que muitos estados da federação, não tinha uma república para adolescentes. E aí, a minha preocupação, Bárbara, Felipe, Natália e Regiane, e esses meninos e meninas vão para onde depois que completar 18 anos? Um tapinha nas costas, um beijinho, sem ter um preparo, sem ser preparado de fato para a vida? Porque o que acontece? Também fica muito a cargo das varas da infância possibilitar a saída dessas crianças para participar de teatros, para participar de shows. Em algumas varas de juízes também vocacionados e juízes militantes, essas crianças iam à praia, ao teatro, mas a maioria das varas não. As crianças ficam ali confinadas e algumas poucas... Eu sempre fui militante e sempre estive dentro de abrigo, possibilitando. Eu sou contadora de história também, Regiane. Então, eu sempre gostei de levar história, atração, alegria para essas crianças, mas eu sempre questionava os abrigos. Por que elas não podem ir até lá assistir esse espetáculo? Elas precisam conviver com outras crianças, né? Meu filho teve dificuldade quando eu comecei a padrinhar afetivamente, e eu disse, eu também quero possibilitar a ele uma escola melhor, porque ele já tinha um atraso ali no estudo. E aí ele ficava meio cabreiro, envergonhado. Eu falei para ele, não tenha vergonha de dizer que você mora. Porque as crianças perguntavam, onde você mora? Eu posso ir brincar na tua casa? Ninguém podia brincar na casa dele, porque ele morava num abrigo, né? E aí comecei a fazer festinha de aniversário para os coleguinhas da sala, interagir, proporcionar junto com a escola uma saída dos alunos para lancharem no McDonald's, para que haja esse convívio. Mas a gente sabe que isso fica muito a cargo das varas, fica muito a cargo de cada juiz. E essa realidade só vai se mudar com políticas públicas. A gente esbarra... Eu sou deputada estadual. A gente começa a esbarrar na questão federal. Hoje, eu presido uma entidade a nível nacional, que é a UNALE, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E eu venho lutando para que as prerrogativas dos deputados estaduais sejam ampliadas, porque a gente não pode ficar também só a cargo da União, pensar política para a gente que está aqui na ponta, que fica no dia a dia. Quem fica aqui são os vereadores e são os deputados. Os deputados federais, eles são munidos de informação por nós. Então, a gente poderia, sim, na ausência, que já diz a lei, na ausência de uma política federal, o Estado poder legislar. Mas a gente sempre esbarra na inconstitucionalidade. E as políticas públicas, elas não chegam
de fato, para essas crianças e adolescentes que tanto precisam. A gente precisa capacitar, a gente precisa ensiná-los e capacitá-los a viver em sociedade, a construir amizades lá fora, que a gente chama de network hoje. Esses adolescentes precisam ter isso, porque eles que não serão adotados, eles vão necessitar disso. E eu lutei, antes de sair de secretária do município, instituir a primeira república do município, para acolher. Eu que escolhi tudo. Eu busquei ficar... A lei diz que tem que parecer um lar, mas eu não deixei a cargo de ninguém fazer isso. Eu fui lá ver se tinha estantezinha, se tinha um micro-ondas, se tinha a casa deles. Precisam se sentir a em casa caminha com mesmo, a cara né? de quarto, sabe? Aquela coisa de casa mesmo. Mas a gente não tinha até 2020 uma república para acolher esses adolescentes que iam ter que ter autonomia plena sem nem entender o que significa isso. Essa que é a grande realidade. E isso é muito duro, é você cobrar, e começa as cobranças da sociedade para esses adolescentes, meninos e meninas, que sequer foram preparados, que têm abrigos que preparam, mas muito mais a família acolhedora. E eu sonho que a família acolhedora vire uma política pública, porque aí a gente vai também deixar de ficar a cargo de conselhos de direitos, de prefeito, virar uma política pública nacional, porque essas crianças vão ter minimamente ali da família acolhedora, fazendo-as entender como pega um ônibus, como vai para o metrô. Mas tem meninos que são descolados, mas eles aprendem nas ruas, e a gente sabe que as ruas não ensinam muito bem, ou melhor, não ensina bem. A rua é cruel, a rua não é lugar para criança, adolescente, a rua não é local para se ensinar e capacitar um adolescente a cuidar da vida. A rua é cruel. Na rua eles são explorados sexualmente, eles são explorados financeiramente. A rua é dura. Dá para esses adolescentes uma pseudo-sensação de liberdade, mas é, na verdade, um lugar cruel, duro e ruim para se formar um sujeito de direito. Na rua prevalece a lei do mais forte, né, Tia Ju? Exatamente. Então, as crianças, às vezes, colocadas nessa situação, elas acabam sendo expostas a uma realidade muito dura, muito difícil, antes da maturidade. Né? E mesmo que a gente chegue à maturidade, como a gente aprendeu na pós-graduação no Ministério Público, que fizemos juntos, que a maturidade só chega plenamente aos 25 anos. Né? É uma jornada. Imagina na primeira infância, até os 6 anos, ou na segunda. Né? São tentados a seguir um caminho ruim, né? Mas essa falta de política pública, na verdade, é falta de cumprir o que já está na lei. Nem isso, né? Porque, como o doutor Felipe falou, dos prazos legais, a Rejane colocou que são 30 mil crianças abrigadas no Brasil. Esse é um dado que está no CNA, né? SNA, Sistema Nacional de Adoção. Só que essas 30 mil não estão todas para adoção. Uhum. Só 10%, se é que chega a 10%, né, desse 20% está disponível para adoção. E os outros 80%, estão à espera de quê? Está à espera de uma ação de destituição do poder familiar. Mas por quê? No fundo, a raiz do problema é o preconceito com a adoção. É achar que a adoção é uma forma de tirar o filho do pobre para dar para o rico. E essa não é a realidade. Não é. O rico está investindo em reprodução assistida. Deixa para a adoção na última hipótese, quando já as possibilidades de reprodução assistida não ganharam êxito. E que não tem nada aí, não tem preconceito nenhum. Mas nós atendemos no Quintal de Ana N famílias humildes, simples, de todo o estado do Rio de Janeiro, para preparar para a adoção, que querem realizar o sonho de serem uma família, de serem pais. E deixa eu te interromper, Bárbara, já que você mencionou o Quintal de Ana, queria que você falasse sobre esse trabalho que é desenvolvido lá, de apoio a essas famílias. Quem tem interesse em adotar e que quer
buscar a ajuda de vocês? Qual é o suporte que vocês oferecem? E até que você fale também sobre os seus E aí livros, para eu quem vou tem fazer aqui interesse. uma defesa que os grupos de apoio à adoção, Uhum. eles não só preparam as famílias para a adoção, eles também acompanham no pós-adoção. Porque essa família também precisa essa família Um que está suporte que integral, está né? recebendo esse filho Uhum. precisa também ter o suporte. E os grupos de apoio à adoção fazem esse papel, esse trabalho lindíssimo, que Taldiana foi o pioneiro, mas também no pós-adoção. Então, o Quintal de Ana, né, também é uma entidade civil sem fins lucrativos que nasceu para apoiar as famílias adotivas contra o preconceito com seus filhos, esse preconceito na escola, na igreja, né, na sociedade como um todo, às vezes dentro da sua própria família mesmo, ampliada. Mas é adotado esse menino, você não sabe qual a história dele. Então, as famílias se uniram era um grupo de terapia, né? Para fortalecer esses pais no cuidado dos seus filhos e enfrentarem essa dura realidade do preconceito e de forma a fortalecer os próprios filhos, né? Mas, a partir daí, nós nos tornamos referência para aquelas pessoas que queriam adotar. Porque os balcões das varas de infância não são necessariamente o lugar mais acolhedor, até porque as pessoas que lá trabalham têm outras prioridades, têm uma demanda profissional muito grande, né? A vara da infância não é só para criança que está no abrigo, é para criança que está cumprindo medida socioeducativa. Tem problemas até pouco tempo, e na maioria dos municípios são varas do idoso também. Então, é uma demanda processual muito grande e não tem aquele acolhimento. Algumas têm, podem se dar ao luxo de fazer isso, para atender a família que está frustrada ali com a sua maternidade, paternidade não resolvida. Então, o Quintal de Ana passou a ser essa referência de acolhimento, de informação legal, informação segura, né, para a pessoa procurar uma adoção legal. Nós defendemos isso, né, e dar todo esse suporte. E, obviamente, como a gente já tinha o trabalho para as famílias que já tinham adotado, esse trabalho aumentou porque nós conseguimos incentivar muitas adoções tardias. E a diferença é que de uma adoção, quando você adota uma criança ainda pequena, é que ela demora um pouquinho para chegar na adolescência. E quando a adoção é tardia, a criança logo chega na adolescência. E aqueles pais não estão preparados para aquilo. E eles veem tudo como um grande problema da adoção. E não é, o problema é da adolescência, da fase de vida que a criança passa. E, inclusive, com certeza, tem ali as dores da adoção também. Não da adoção, porque a adoção não tem dor, a adoção tem alegria. Mas tem a dor do abandono, da institucionalização, da falta de perspectiva. Então, eles estão... Como essa fase chega logo para esses que fazem adoção tardia, o suporte tem que ser mais intenso. Porque aí, sim, dá vontade, bate a vontade de devolver. Porque você vem de uma vida organizada, tá? Você sozinho, que fez uma adoção solo, ou um casal, seja ele hétero ou homossexual, mas com a sua vida organizada na sua casa, e de repente chega uma criança, desorganiza, que a gente sabe disso. Quem é pai e mãe sabe que a criança desorganiza Vira de tudo. cabeça para baixo. Vira de cabeça para baixo. Então, qual o preço de ser pai e mãe? E é isso que a gente trata muito na preparação e nesse pós-adoção. Ser pai e mãe é uma missão de vida. E das mais bonitas, porque você tem na sua mão um destino para você formar, desenvolver e fazer com que essa pessoa seja melhor que você, seja mais feliz e possa fazer um mundo melhor. E, Bárbara, acho que é importante a gente incluir nos trabalhos do Grupo de Apoio à Adoção, que foi fundamental, a gente criou no Quintal um grupo que chama Gestação. O Gestação, criado lá no Quintal, é para as pessoas que já se habilitaram para adoção, mas ainda não receberam as crianças, não foram chamados para fazer a aproximação com seus filhos, crianças ou adolescentes. Então, a gente faz uma manutenção ali daquele momento de espera, que é muito angustiante,
né, fazendo reuniões com essas pessoas, instruindo essas pessoas com psicólogos, assistentes sociais, advogados, voluntários que passam lá para dar uma palavra de alento. Porque se você tem um perfil mais fechado, você vai esperar nessa pseudo-fila 5, 6, 7 anos. Né? Se você tem um perfil mais aberto, vai demorar menos. Mas você tem que ter aquele jazido de afeto aqui em relação à criança que você vai adotar. Então, o Quintal inaugurou o grupo Gestação e é um grupo que tem muita procura, porque as pessoas têm essa dificuldade, porque depois da habilitação na vara, perde-se o contato. E você fica só buscando na internet, buscando Parece que a pessoa está num limbo sem saber, né, o que vai acontecer. E no Gestação, bem falado pela Bárbara, a gente tem um grupo chamado Buscativa, que é a busca das crianças que já estão fora do perfil dos habilitados. Crianças acima de 8 anos, crianças com grandes grupos de irmãos, crianças com doenças ou deficiências, enfim. A buscativa serve para a gente conseguir aproximar alguém que não viu essa criança, não teve essa percepção e que pode, eventualmente, adotar uma criança que está fora desse perfil. E acelerar esse processo. Todo o Brasil que nos chegam através de informação segura, autorizada, né, pelas autoridades competentes, juízes e promotores comprometidos, vanguardistas. Gente, eu queria pedir para a Bárbara mostrar os livros, porque nosso tempo está chegando ao fim. Olha, então para a gente não deixar de mostrar. Desse livro, que é um lançamento aqui no Brasil e em Portugal, que fala sobre as situações de perigo, que são essas situações de vulnerabilidade, né, que a Rejane passou. E a gente vai vendo que é tudo igual. Em Portugal, essa ação é mais firme, eles conseguem retirar a criança da família com mais presteza aqui no Brasil, mas tem dificuldade de colocar em adoção. A criança continua muito tempo abrigada. E aqui nós trazemos algumas soluções, algumas dicas preciosas de como fazer isso funcionar. E aqui é o Diário da Adoção. Se você conhece, tem alguém que queira adotar, é um bom presente. Não tem o Diário do Bebê? Nós temos aqui o Diário da Adoção, porque os pais adotivos, eles podem escrever essa história de espera, de preparação, de todo o processo que eles passam, justamente para quando esse filho chegar, entregar de presente, para ver como ele foi desejado, como ele foi esperado. E, logicamente, aqui tem dicas preciosas para uma adoção legal, segura e para sempre. A gente tem batido muito nessa tecla. A adoção é para sempre. E aqui os livros infantis também do Quintal, esse meu e da minha filha Ana Laura, Adoção para Sempre. Aqui já é o segundo, a continuação da história, a Princesa Ana em Defesa da Coroa, que é como ser filha negra de uma família de pais brancos, né? Como que é essa inclusão, essa inserção, né? Como você se vê. E aqui o Nino e a Casa dos Meninos Invisíveis, que é justamente um menino que com seu pincel mágico coloriu os abrigos e deu visibilidade às crianças que estavam lá invisíveis, para justamente muita gente da comunidade, da sociedade, da rua onde ficava essa casa, poder se tornar família para essas crianças. Natália, tem pegando livro para todos, né? Famílias, crianças. E aproveitando o gancho da visibilidade que o Nino trouxe, a gente tem que falar da caminhada da adoção em Copacabana. Exatamente. Dia 18 agora, de maio dia teremos... 18, às 10 da manhã, posto 6. Eu convido a todos a colorir Copacabana com a gente. Leve seus filhos. Ah, mas eu não adotei, não estou para adotar, mas você... Mas apoia, né? Apoiador. Apoia, está esperando. Você está esperando, ou você quer entender melhor, vem caminhar com a gente domingo, às 10 da manhã, posto 6 de Copacabana. Isso aí, estaremos lá junto com a AMAR, a Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro. Os grupos de apoio à adoção, todo mundo junto. Gente, queria agradecer a participação de todos. Rejane, aí de Arapiraca, muito obrigada pela sua participação. Felipe, Bárbara, deputada Tia Ju, obrigada a todos. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso YouTube e as nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.